Oi gente, tudo bem? Bom, antes de começar o vídeo, por favor, não esquece de dar o like e se inscrever no canal, porque vai me ajudar muito, então, por favor, não esquece. Também não esquece de me seguir lá no Instagram. Voltamos com mais um episódio de Beleza Histórica, o quadro onde falamos, é claro, sobre beleza e história. Sim, gente, eu não sei nem como começar a descrever a mulher objeto deste vídeo. Ela é simplesmente a mulher mais poderosa que já pisou nessa terra. Pois é, muita gente estava ansiosa, recebi vários pedidos para fazer esse vídeo e aqui estou eu. Então hoje vamos falar sobre Cleópatra. Para quem não sabe, ela é a Cleópatra VII. Pois é, por que a gente não lembra das outras Cleópatras, só dela? Porque, gente, ela era a melhor de todas, por isso. Então, hoje a gente vai falar sobre os segredos de beleza da Cleópatra e também um pouco sobre a vida dela, porque ela teve uma vida, assim, fascinante, que merece ser compartilhada. Então, a Cleópatra nasceu no ano 69 a.C. em Alexandria, no Egito. Ela era filha do rei Ptolomeu XII e da rainha Cleópatra V, e ela pertencia à dinastia ptolomaica, que governou o Egito durante 300 anos. Eles descendiam de Ptolomeu I, que foi um grande general e braço direito de Alexandre o Grande, e por isso essa dinastia tinha raízes europeias, ou seja, eles tinham origem grega e eles seguiam as tradições gregas. Eles não falavam o idioma egípcio e eles também não se misturavam com os egípcios, não seguiam nada da cultura, enfim. E isso causava um grande desconforto entre a família real e o povo egípcio, porque eles achavam que a família real não se importava muito com eles. A Cleópatra foi a primeira de sua dinastia, de sua família, a aprender o idioma egípcio e também a começar a seguir a cultura local. Isso fez com que o povo começasse a simpatizar com ela, porque em 300 anos que eles estavam governando o Egito, nenhum deles tinha se interessado pela cultura egípcia, nenhum deles tinha se interessado pelo povo, então a Cleópatra foi a primeira. Ela falava egípcio e ela também começou a se vestir como as egípcias, ela começou a se maquiar como elas e começou a seguir várias tradições egípcias. Ela era muito inteligente, ela sabia ler, escrever, falava 12 idiomas e ela era muito culta, porque ela tinha conhecimento sobre astronomia, matemática, química, literatura e diplomacia. Era de longe a mais culta de todos os seus irmãos. E ela passava a maior parte do tempo dela na biblioteca de Alexandria, aquela biblioteca lendária. Ela passava a maior parte do tempo lá porque era praticamente o quintal da casa dela. A Cleópatra tinha um talento nato para se aproximar das pessoas e conversar sobre tudo que é assunto. Ela era uma pessoa muito agradável de se ter por perto, então todo mundo gostava dela. E apesar de ser retratada como uma mulher muito bonita, maravilhosa em todos os filmes, enfim, acontece que ela não era tão bonita assim. Porém, ela tinha vários segredos de beleza, ela adorava produtos de beleza e ela aprendeu muitas coisas com os egípcios. Então, ela incorporou vários desses hábitos que eles tinham na própria rotina dela. Um exemplo disso é o banho que a Cleópatra tomava. Ela tomava banho em leite de burra. Ela tinha 700 burras só para tirar o leite para ela poder tomar banho. E nesse banho também ia mel, óleos essenciais, flores aromáticas, sal do Mar Morto e quando ela queria esfoliar o corpo, ela também colocava aveia. Já como hidratante, ela usava leite de burra e azeite. Esse produto tinha propriedades rejuvenescedoras e antioxidantes. E como ela tinha a pele sensível, ela também usava um outro hidratante, que era feito de extrato de folha de aloe vera, cera de abelha, óleo de rosas e amêndoas. Já esse hidratante tinha propriedades anti-inflamatórias, que evitavam que a pele dela ficasse irritada. Para limpar o rosto, ela usava óleos essenciais com vinagre de cidra. E para hidratar o rosto, ela usava uma pasta de argila branca, que ajudava a purificar os poros, combater a oleosidade da pele e também combater a acne, porque a pele dela, além de ser sensível, era também acneica. Já para colorir o cabelo, ela usava rena, por isso que o cabelo dela era sempre tão escuro. Ela lavava o cabelo com ovos e aplicava uma mistura de óleo de rícino e mel, que ajudava a manter o cabelo sempre brilhante e muito hidratado. Então, todos esses segredos de beleza ela aprendeu com os egípcios e, para se habituar um pouco mais à cultura deles, ela também incorporou vários deles na rotina dela. E para se adequar à cultura local, ela também começou a se maquiar como os egípcios.
ou seja, com olhos bem delineados. E esses olhos delineados não serviam somente para estética, eles protegiam os olhos de várias infecções, porque tinha muitas bactérias que ficavam em volta dos olhos e podiam causar infecções oculares. Então, eles usavam esse delineador exatamente para proteger os olhos e não só para ficar bonito. E como a Cleópatra tinha muito conhecimento em química, ela acabou desenvolvendo o próprio delineador, que tinha vários componentes, entre eles chumbo, porque ela percebeu que o chumbo afastava as bactérias que ficavam em volta dos olhos e tentavam entrar para causar as infecções. Não sei se era uma boa ideia passar chumbo nos olhos, né? Mas naquela época pareceu um bom plano para eles. E logo esse delineador virou moda, todo mundo começou a usar um delineador de chumbo porque aquilo evitava as infecções oculares. O delineador era aplicado com uma vara feita de vários metais, entre eles hematita, obsidiana e bronze. E como ela tinha olhos pequenos, ela costumava preencher até a sobrancelha com uma mistura azul para que os olhos dela parecessem maiores. A parte azul da maquiagem dela era feita de gordura de ganso. Ela estava sempre com desenhos de rena nas mãos e nos pés, e ela também pintava as unhas de dourado, que eu fiz em homenagem a Cleópatra. Já nos lábios e nas bochechas, ela usava uma mistura de ocre vermelho e gordura. Bom, voltando um pouco à história da Cleópatra, naquela época era muito comum o casamento entre irmãos para manter a linhagem pura. Então já estava meio que certo que a Cleópatra ia se casar com um dos irmãos dela, porque ela tinha vários. Quando o pai dela morreu, ele deixou o trono para ela e para o irmão dela, que era Ptolomeu XIII, para eles governarem juntos, e eles tinham que se casar. Então ela acabou se casando com Ptolomeu quando ele tinha 13 anos e ela tinha 18. Acontece que os dois não se gostavam muito e eles viviam brigando por vários motivos, e em uma dessas brigas ele expulsou Cleópatra do Egito junto com a outra irmã dela, Arsínoe. A Cleópatra ficou furiosa com essa situação e ela fugiu jurando vingança. Ela fugiu para a região onde hoje é a Síria, e lá ela estava formando um exército de mercenários para tomar o Egito e recuperar o trono dela. Foi quando ela estava lá na Síria que ela percebeu que o Egito era um importantíssimo fornecedor de grãos, na maioria trigo, para uma região, para uma província que estava crescendo muito, que era quem? Roma. Então ela desistiu dos mercenários e ela decidiu que iria para Roma se encontrar com alguém que tivesse muito poder para ajudá-la a recuperar o trono egípcio. E esse alguém era quem? Júlio César, que na época tinha 52 anos e ela 22. A Cleópatra, ela sabia fazer uma entrada triunfal. E quando ela foi conhecer Júlio César, ela se enrolou num tapete enorme e pediu para os servos desenrolarem o tapete. E quando eles terminaram de desenrolar, lá estava ela. Júlio César ficou surpreso e muito impressionado, e logo ele se tornou amante da Cleópatra, o que deu muito poder para ambos. Como Roma era uma das províncias mais poderosas da época, Júlio César ordenou que Cleópatra assumisse o trono do Egito ao lado de Ptolomeu. Só que Ptolomeu não gostou disso e começou uma guerra. E como se já não bastasse Ptolomeu, no caminho de Cleópatra, a irmã dela, Arsínoe, que foi expulsa do Egito junto com ela, decidiu que ela também queria o trono, que ela também queria ser rainha. Então o que aconteceu foi que Roma tomou o Egito e devolveu o poder somente a Cleópatra. Ptolomeu acabou morrendo, não se sabe se ele morreu amando de Cleópatra ou se ele morreu durante a fuga. E quanto à sua irmã Arsínoe, Cleópatra a baniu do Egito para a região onde hoje é a Turquia. Mesmo assim, para ser reconhecida como a rainha legítima do Egito, ela teve que se casar novamente com seu outro irmão, que era Ptolomeu XIV. Pois é, gente, todo mundo chamava Ptolomeu. O irmão dela tinha 12 anos e ela tinha 22. E agora o Império de Cleópatra estava a salvo, porque além dela ser muito poderosa, o império dela ainda era protegido por Roma, que tinha ainda mais poder. Então, depois disso, apesar do Júlio César já ser casado, ele e a Cleópatra continuaram sendo amantes, e a Cleópatra acabou engravidando do Ptolomeu XV Cesarião. Pois é, o filho dela também chamava Ptolomeu. Em 46 a.C., Júlio César convida Cleópatra para morar com ele em Roma, e ela rapidamente aceitou. Mas não era porque ela estava apaixonada, porque ela gostava muito dele ou porque ela queria muito morar na Itália. Não, não era por isso. Cleópatra tinha um plano muito maior na cabeça dela, que era o quê? Usurpar o poder em Roma e dominar toda a região em volta do mar Mediterrâneo. Pensava baixo, né, gente? Porém, os planos de Cleópatra são interrompidos quando,
Em 44 a.C., Júlio César é assassinado no Senado romano, dando origem àquela famosa frase Até tu, Brutus. Então, Cleópatra tem que fugir de Roma para ela também não ser assassinada. Já no Egito, ela percebeu que a única coisa entre ela e o poder pleno era o irmão dela, Ptolomeu XIV. Então, o que ela fez? Matou o irmão envenenado. Depois que Júlio César morreu, 3 novos líderes surgiram em Roma, entre eles Marco Antônio. E a Cleópatra, ela era muito ambiciosa, ela não se importava em fazer o que tivesse que fazer para conseguir o que ela queria, e o que ela queria era dominar todo o mar Mediterrâneo. Então, Júlio César tinha morrido, mas o plano dela não. Sendo assim, ela seduziu Marco Antônio, e depois deles passarem alguns meses juntos como amantes, ela acabou engravidando novamente. Os dois se apaixonaram, dessa vez ela realmente gostava do Marco Antônio, e eles acabaram se casando no Egito, apesar de Marco Antônio já ser casado em Roma. Isso causou um enorme desconforto em Roma. Por quê? Porque ele já era um líder e ele já era casado, então ele não poderia ter se casado com a Cleópatra. Então o pessoal em Roma ficou possesso com isso. E esse casamento do Marco Antônio com a Cleópatra no Egito deu muita força para Otaviano, que era uma das pessoas com quem Marco Antônio dividia o poder. E o plano da Cleópatra de conquistar o Mediterrâneo estava indo assim de vento em popa, porque várias províncias romanas estavam sendo passadas para o controle dos filhos dela, porque ela já tinha um filho com o Júlio César e 2 filhos com Marco Antônio, porque ela tinha ficado grávida de gêmeos. Então, várias províncias estavam vindo para o controle do Egito e as pessoas em Roma não gostaram disso. O Senado achou que Roma estava começando a ter prejuízo com isso e Marco Antônio e Cleópatra foram declarados inimigos do Estado. Então, assim, Marco Antônio perde todo o poder dele em Roma e ele estava lá no Egito com a Cleópatra, encurralado e sem poder, ele resolveu se matar. E a Cleópatra, vendo todo o plano dela ir por água abaixo, também decidiu se matar aos 39 anos de idade, porque ela não queria servir de troféu para Otaviano, que estava invadindo o Egito. Já a forma como a Cleópatra se matou, ela é muito misteriosa, porque o senso comum diz que ela se deixou picar por várias cobras, só que isso causaria uma morte lenta e dolorosa. E historiadores dizem que ela morreu rápido, então novas pesquisas apontam que, na verdade, ela extraiu o veneno de uma serpente e injetou em si mesma com uma espécie de agulha. Agora, algumas curiosidades sobre a Cleópatra. Com 14 anos, ela foi escolhida pelo pai para governar ao lado dele como braço direito do rei. E aos 18 anos, ela se tornou rainha quando o pai dela morreu. Ela não tinha a aparência retratada nos filmes, porque nos filmes ela é tida como uma mulher branca, de traços europeus, Elizabeth Taylor, né? Quem não lembra dela no filme Cleópatra. E na verdade a Cleópatra, ela era uma mulher negra que tinha traços do norte da África, da região onde ela nasceu, o Egito. A Cleópatra também não era alta, ela tinha por volta de 1,55 de altura. Em 2007, foi descoberta uma moeda que continha o rosto de Cleópatra, vou deixar a foto aqui para vocês, e isso sugere que Cleópatra, na verdade, não era uma mulher bonita, então alguns historiadores dizem que ela escolheu essa imagem da moeda para demonstrar mais poder, e não por ser só uma pessoa bonita na moeda, e outras pessoas dizem que ela só não tinha uma aparência notável, então que essa seria realmente a aparência dela. E na verdade, quem convivia com a Cleópatra via mais beleza na sua enorme inteligência do que na sua aparência. Outra curiosidade é que ela adorava gastar dinheiro. Pois é, ela gastou cerca de 50% do seu orçamento do reino com produtos de beleza. Era muito dinheiro que ela gastava com produtos de beleza. Porque, como vocês viram, eu já descrevi toda a rotina ali de skincare dela, de como ela tomava banho, enfim. Ela gastava muito com produtos de beleza. Mas não era só com isso que ela gastava, ela também implementou várias políticas públicas lá na cidade de Alexandria que fizeram dessa cidade a mais próspera da época. E ao contrário do que muita gente pensa, a Cleópatra se importava muito com seu povo e ela cuidava muito da população egípcia. Inclusive, para os egípcios, os governantes, os reis, rainhas, eles eram tidos como divindades, então eles viam Cleópatra como uma deusa, eles tinham profunda adoração por ela, porque ela foi a primeira em 300 anos de governo a se interessar pela cultura, aprender o idioma e realmente se importar de verdade com as pessoas. Então, eles adoravam ela.
Outra curiosidade é que Júlio César ergueu uma estátua de Cleópatra no Templo de Vênus, o que causou um grande rebuliço na época, né? Não preciso nem dizer, ele erguendo uma estátua da amante no meio do templo. E como eu já disse, a Cleópatra sabia como fazer uma entrada triunfal. E aquela entrada para conhecer o Júlio César já foi impactante. Agora, a entrada em Roma para conhecer Marco Antônio, vocês não têm noção. Quem já assistiu o filme Cleópatra sabe como foi, mas quem ainda não assistiu, eu vou contar aqui. Pois bem, ela chegou em uma barcaça dourada, adornada com velas roxas e remos de prata, tinha se maquiado para parecer a deusa Afrodite e estava sentada embaixo de um dossel dourado, sendo abanada por servos vestidos de cupido que queimavam incenso com cheiro doce. Ela também foi dona de uma fábrica de perfumes. Pois é, as ruínas dessa fábrica foram encontradas em uma região próxima ao mar Mediterrâneo e essa fábrica de perfumes também era usada pela Cleópatra como salão de beleza e spa. Como ela tinha muito conhecimento em química, ela mesma criava a receita dos perfumes e ela tinha todas as receitas escritas em um livro que infelizmente foi perdido no incêndio da Biblioteca de Alexandria. Ela também escreveu um livro sobre controle da mente, que infelizmente também foi perdido no incêndio. Ao todo, ela teve 4 filhos. O primeiro foi Ptolomeu XV Cesarião com Júlio César. Tiveram os gêmeos Alexandre Hélio e Cleópatra Selene. E o caçula Ptolomeu Filadelfo, esses 3 últimos com Marco Antônio. E mesmo depois que ela fugiu de Roma, ela deixou sua marca na Europa. Então, naquela época, as mulheres começaram a se vestir como Cleópatra, usar o cabelo como Cleópatra, usar a maquiagem como Cleópatra e várias delas eram confundidas com Cleópatra na rua. Ela também comandou pessoalmente uma frota em uma batalha naval contra Otaviano. Ela acabou perdendo a batalha, mas mesmo assim foi uma das primeiras mulheres a estar ali na linha de frente de uma batalha. Ela gastou o equivalente a 16 milhões de dólares em um drink. Pois é, como ela fez essa proeza? Uma vez ela e Marco Antônio apostaram que ela não conseguiria gastar tanto em um jantar. Então eles estavam jantando e ela pediu um copo de vinagre. Trouxeram um copo de vinagre para ela e ela tirou do brinco que ela usava a maior pérola daquela época, era uma pérola gigantesca, e ela colocou no copo de vinagre e bebeu. E a pérola dissolveu no copo de vinagre. Então, fizeram já esse experimento e realmente pérolas verdadeiras se dissolvem no copo de vinagre. Até hoje não se sabe onde está o túmulo de Cleópatra, então mesmo 2000 anos depois da morte dela, ainda tem buscas pelo túmulo de Cleópatra, e são buscas, assim, frenéticas, várias escavações, toda vez tem pesquisadores, enfim. Era uma mulher notável, né? Porque se não fosse 2000 anos depois que ela morreu, ninguém ia estar nem aí. Então, até hoje, procuram o túmulo de Cleópatra. E a Cleópatra não agia da forma como ela agia porque ela era uma pessoa rebelde. Acontece que o Egito Antigo era uma região muito livre para as mulheres. Ela cresceu em uma sociedade que valorizava muito a mulher e ela teve modelos femininos mais poderosos do que qualquer outra rainha na história. Então, no Egito Antigo, as mulheres podiam fazer os próprios casamentos, podiam pedir o divórcio a hora que quisessem, elas herdavam igualmente, possuíam propriedades, não estavam submetidas ao controle dos maridos. E depois que elas se divorciavam, elas também podiam exigir sim o sustento e a lei sempre ficava ao lado da mulher quando o marido agia contra os interesses dela. Então, não é de se espantar que alguém como Cleópatra, crescendo em uma sociedade tão livre como essa, fosse vista como perigosa e promíscua em sociedades mais conservadoras. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história da Cleópatra. E se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, por favor, não esquece, porque vai me ajudar muito. E deixa aí nos comentários qual é a próxima história que você quer ver, qual é a próxima personalidade histórica ou monarca, enfim. Deixa aqui nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal, que eu vou ler e vou marcar o seu comentário com um lindo coração. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, porque tem várias dicas super legais, vocês podem acompanhar meus stories, que eu mostro todos os meus perrengues. E também, se você quiser, entra no meu canal do Telegram, porque lá eu posto conteúdos exclusivos, tá bom? É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.